Você já acordou cansado, mesmo depois de dormir 8 horas? Não é sono, não é físico, é como se o mundo tivesse sugado a sua energia antes mesmo do dia começar. E o pior, você não sabe explicar. Não sente dor, não tá doendo, mas existe um peso invisível, silencioso, que te acompanha o tempo todo. Curioso, né? Talvez você esteja vivendo em modo de sobrevivência sem nem perceber. E o seu cérebro, esse gênio ansioso e impaciente, entrou num colapso disfarçado de rotina. Hoje a gente vai destrinçar isso. E eu não vou te dar aquelas dicas clichê de durma melhor ou faça exercícios. A parada aqui é outra. É mais fundo, mais escuro, mais honesto. Vamos falar sobre a verdadeira exaustão mental. Aquela que não some com café nem com férias. E se você ficar comigo até o final, eu te prometo uma coisa. Você vai entender por que está tão cansado e, o mais importante, como parar de se sentir assim. Pronto para isso? Então respira fundo e vem comigo. Tem uma frase do Sêneca que diz assim: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E cara, isso bate diferente quando você percebe que não tá cansado do que faz, você tá cansado de fingir ser, das máscaras, das cobranças, da obrigação de parecer produtivo, até mesmo nos momentos de descanso. Às vezes não é o corpo que pede socorro, é o seu eu verdadeiro, afogado no mar de notificações, expectativas e cobranças internas que ninguém enxerga. E não é frescura. A gente vive numa sociedade que venera o tô sem tempo como se fosse medalha de honra. E quem desacelera é visto como fraco. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. Cansaço não é sinal de fracasso. É um sinal que você está tentando manter uma versão de si mesmo que talvez nem seja sua. E meu amigo, manter uma farsa gasta energia demais. Mas calma, eu não tô aqui para te julgar. Eu entendo, porque também já estive nesse ponto de exaustão silenciosa, onde tudo continua, mas dentro parece que nada mais faz sentido. É aí que começa a verdadeira pergunta. Se o problema não é o que você está fazendo, é quem você está tentando ser? A mente não se cansa apenas de pensar, ela se esgota de carregar aquilo que não é dela. É aqui que mora o segredo que ninguém te contou. A sua exaustão não vem do que você faz, vem do que você suporta calado. As microexpressões, as mensagens não respondidas, a necessidade de parecer forte, produtivo, sociável, bem-humorado todos os dias. É como se você fosse um ator vivendo um roteiro que nem foi você que escreveu. E aí, aos poucos, você se desconecta do que sente, do que quer, do que acredita. Você percebe que está sempre presente, mas nunca inteiro. E essa fragmentação cansa. Mais do que qualquer jornada de trabalho. Tem um conceito chamado fadiga decisional. É quando a sua mente se desgasta por fazer escolhas o tempo inteiro. Desde o que vestir até como reagir a uma mensagem passiva-agressiva do grupo da família. Agora imagina isso, somado a uma rotina de comparação constante nas redes sociais, onde todo mundo parece ter mais foco, mais energia, mais sucesso. E você tá ali, tentando só não enlouquecer. É cruel, porque a exaustão mental não tem ferida visível. Ninguém vê, ninguém entende. Mas ela te consome por dentro como uma vela que queima devagar até apagar. E sabe o mais perigoso? Você se acostuma. Começa a achar que esse vazio é o seu normal. Mas não é. Nunca foi. E é aí que a virada começa. Porque se a mente pode se esgotar por carregar o que não é dela, ela também pode se libertar. A pergunta é, você está disposto a abrir mão de quem esperam que você seja para reencontrar quem você realmente é? Agora, é aqui que a coisa fica desconfortável, porque para recarregar a mente, você vai ter que desapegar da ideia de que precisa ser tudo para todo mundo o tempo todo. E isso é assustador, porque quando você não está mais tentando agradar, nem provar nada para ninguém, sobra o quê? Você, cru, imperfeito, real. Só que a verdade é, a maioria das pessoas está exausta não porque trabalha demais, mas porque vive em conflito interno constante. Um exemplo? Você diz sim quando quer dizer não. Sorri para não parecer rude. Aguenta coisas que te machucam só para não gerar atrito. E isso cobra um preço silencioso que vai se acumulando até um dia que você simplesmente quebra. Mas não quebra com barulho. Não, você quebra calado, naquele silêncio cansado, enquanto olha pro teto antes de dormir e se pergunta: por que eu tô me sentindo tão vazio? É aquele dilema.
Se eu for verdadeiro comigo, posso decepcionar os outros. Mas se eu agradar os outros, quem eu decepciono sou eu. E meu caro, viver entre esses dois extremos é como tentar correr com uma âncora presa nos pés. Só que tem um detalhe. Essa âncora não é feita de obrigações reais, é feita de expectativas dos outros e as suas também. E se você parasse agora, só por um instante, e se perguntasse, quem eu seria se ninguém tivesse opinião sobre mim? A resposta pode assustar, mas ela também pode libertar. Sabe, tem um trecho do livro A Coragem de Ser Imperfeito que diz mais ou menos assim: a exaustão como símbolo de status e produtividade como prova de valor pessoal precisam morrer. E foi aí que caiu a ficha. A gente não tá cansado porque faz demais. A gente tá cansado porque vive tentando justificar a própria existência. É como se só merecêssemos respirar se estivermos rendendo. Só pudéssemos descansar se estivermos exaustos. Mas poxa, desde quando o descanso virou privilégio e não direito? E mais, desde quando ser útil virou mais importante do que ser feliz? A real é que a gente desaprendeu a simplesmente ser. Tudo tem que ter um propósito, um retorno, um motivo. Até o lazer virou tarefa. Você vai num parque e sente culpa porque podia estar produzindo. Você assiste uma série e pensa, tô perdendo tempo. Mas tempo perdido é aquele que você se perde de si mesmo. Não que você gasta respirando em paz. Sabe aquele momento que você senta em silêncio, sem estímulo, sem cobrança? A mente é até estranha no começo, mas é ali, nesse vazio, que algo mágico acontece. Você ouve a sua própria voz. Não a da sociedade, não a dos pais, não a do chefe, mas a sua. E talvez seja essa a fonte que recarrega tudo que o mundo te tira. Não é sobre fazer mais, é sobre se permitir ser menos para reencontrar aquilo que te faz sentir inteiro de novo. Então, se o que está te esgotando é desconexão interna, não seria justo dizer que o contrário da exaustão não é descanso, é reconexão? Com o quê? Com aquilo que é simples, mas que você foi treinado a ignorar. A pausa no meio do dia para respirar sem culpa, a conversa sem pressa com alguém que você ama, o prazer de fazer algo que não serve para nada além de te fazer bem. Mas calma, eu não tô falando de largar tudo e meditar na montanha. Não precisa mudar o mundo. Precisa só lembrar dele. Tem um filósofo chamado Alan Watts que diz: a vida não é um problema a ser resolvido, é uma experiência a ser vivida. E quando você troca o controle pela presença, quando você entende que nem tudo precisa ser otimizado, escalado, publicado, você começa a respirar diferente. Mais fundo, mais verdadeiro. Pensa comigo, quantas vezes você fez algo só porque achou que devia? Quantas vezes ignorou aquele cansaço interno, dizendo, depois eu descanso, e esse depois nunca vem? Porque você tá sempre no modo alerta, sempre no o que vem a seguir. Mas e se o que você tá procurando não estiver na próxima meta, e sim no que você tá ignorando enquanto corre? Talvez o que recarrega a sua mente não é uma fuga, é uma volta. E agora a gente chega naquele ponto que poucos têm coragem de encarar. Porque, olha, é mais fácil seguir cansado, reclamando da rotina, culpando o tempo, o trabalho, o algoritmo, do que admitir, eu tô vivendo uma vida que não me representa mais. Dói, mas liberta. Porque a verdadeira carga não tá nas tarefas, tá nas personas que você construiu para sobreviver, no personagem que veste todo dia para ser aceito, amado, valorizado. E isso, meu caro, isso consome energia vital. Sabe aquela sensação de estar cansado mesmo sem fazer nada? É o peso do que você reprime, do que engole, do que finge que não sente só para manter a imagem em pé. Mas aí vem um plot twist. Você não precisa mais disso. Não precisa mais carregar o que não te alimenta, nem forçar uma presença quando a alma já saiu faz tempo. A real é que o descanso que você procura não está em desligar o celular, está em desligar o piloto automático, em sair do modo sobrevivência e entrar de novo no modo vida. Simples assim, brutal assim. E isso vai te exigir coragem, porque viver de verdade é perder o controle para retomar a consciência. E aí, você está pronto para soltar o que te esgota, para se reconectar com o que te salva? Tá? Respira comigo um segundo, fecha os olhos se puder e se pergunta sem filtro: qual foi a última vez que eu me senti leve de verdade? Se demorou para lembrar, já é uma resposta.
Mas calma, não é sobre se culpar. É sobre se perceber. Porque o que te trouxe aqui não foi fraqueza, foi força. Força de aguentar o que te rasga em silêncio, de sorrir quando a mente queria gritar, de seguir mesmo quando tudo dentro de você queria parar. Mas agora você sabe que estar exausto sem motivo aparente tem um motivo sim. E que descansar não é parar, é retornar a si, ao que importa, ao que nutre, não ao que drena. E a mente, ela é como um jardim. Se você só joga mais tarefas, metas, notificações em cima, ela vira matagal. Mas se você silencia, se escuta, se cuida com pequenas verdades no lugar de grandes mentiras, ela floresce. Porque no fundo, a vida não está te pedindo pressa, está te pedindo presença. E talvez tudo que você precisa não é uma nova técnica de produtividade, mas permissão para ser, sentir, pausar. Então se você chegou até aqui é porque algo dentro de você estava implorando para ser ouvido. E eu quero que você saiba. Esse cansaço que você sente não é fraqueza, é um sinal de que você ainda sente. E isso, meu caro, é poder. O mundo vai continuar gritando por mais pressa, mais entrega, mais presença online, mas a sua mente, ela só quer uma coisa, paz. Não aquela paz de comercial de margarina, mas a paz real, aquela que começa quando você escolhe a si mesmo acima da performance. Então, desacelera. Se reconecta e se lembra, você não precisa provar que merece descansar. Você só precisa se permitir. E se você gostou desse vídeo, se alguma coisa fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual parte você se identificou mais, deixa o seu like e assista esse vídeo.